Eu queria que vocês abrissem Eclesiastes 3. Em algumas outras ministrações, eu procurei, nessas 3 vezes que eu estaria aqui, fazer um acompanhamento de cada uma, tentar fazer uma sequência de cada uma, e nós vamos terminar hoje aqui. Então a primeira nós falamos, para quem não esteve aqui, nós falamos em crer na semente, em que Deus projeta a semente para o futuro. Na segunda nós falamos em uma oração que pode mudar decreto, que pode mudar história, então crer na oração. E hoje nós vamos falar aqui no tempo perfeito de Deus, onde nós precisamos crer no tempo perfeito de Deus, amém? Em Eclesiastes 3, eu vou ler a partir do 1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Até aqui. Salomão, um homem muito rico, como nós já sabemos e já conhecemos, rei de Israel, filho de Davi, ele reinou durante 20 anos. Ele era um homem sábio e foi o que ele pediu para Deus, era uma sabedoria dada por Deus. E a Bíblia diz que o seu coração era cheio de sabedoria, e é uma sabedoria concedida pelo próprio Deus. Era uma sabedoria e inteligência extraordinária. Lá em Eclesiastes 5:19, um pouco mais à frente, diz que é um presente de Deus. Salomão, ele teve 700 mulheres, 700 esposas, melhor dizendo, e 300 concubinas. Ele experimentou tudo que você possa imaginar, em termos de roupas, de viagens, tudo que você pode, comidas, etc, enfim. E no final ele chega a uma conclusão de que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento para você ver como que funciona? Você não chega a lugar algum, você começa a correr e não chega a lugar algum. E no final, Salomão, ele entende isso, ele fala: tudo é vaidade, e o que importa mesmo é guardar o meu coração, é amar a Deus sobre todas as coisas, que está lá em Eclesiastes, mais à frente um pouco, em 12. Então, ele no final, ele explica, ele fala: poxa, tudo é vaidade, tudo que eu vivi fora do propósito de Deus é vaidade, é correr atrás do vento. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa geração apressada, numa geração no qual nós queremos resultados imediatos. E quando a gente fala a geração apressada, muitas vezes a gente pode até comparar com a geração micro-ondas, né? Em que a gente coloca lá e quer tudo um resultado rápido, um resultado imediato. A gente pede uma bênção para o Senhor e já quer algo no mesmo dia, na mesma hora, para que aconteça no nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora. Então, o livro de Eclesiastes, ele nos lembra de que uma verdade eterna, de que Deus trabalha no tempo certo e no momento exato das coisas. Ele não faz nada no momento errado. Ele faz tudo no seu tempo certo. Nós vemos as coisas acontecerem, e quando cremos no Senhor e no tempo dele, as coisas vão acontecer de acordo com o seu propósito e o seu querer. Então é isso que nós temos que crer. Então a vida ela é feita de ciclos, e Salomão, ele nos ensina isso. Ele é um dos homens mais sábios que já existiu. Ele nos mostra que havia entendido isso, mas ele entendeu isso no final, e nós não precisamos entender isso no final. Nós temos que entender isso agora, porque o tempo de Deus é hoje. E é hoje que nós precisamos entender de que o tempo dele para as nossas vidas é o agora. Nós não precisamos esperar o fim da vida para falar: poxa, eu podia ter vivido diferente. Eu entendo que tudo que eu vivi foi em vão, porque eu vivi fora do propósito do Senhor. Eu entendo que tudo que eu vivi foi vaidade, foi correr atrás do tempo, foi arriscar e colocar coisas erradas à frente do que Deus queria para a minha vida. E hoje eu entendo de que foi vaidade. Então você não precisa chegar no final para entender isso, porque você tem o privilégio e a oportunidade de estar aqui, de estar diante do Senhor e pedir para que Ele te direcione, você crendo e entendendo qual é o tempo dele para a sua vida, e você crer agora, hoje, neste momento. Não esperar o tempo de Deus
para amanhã. E quando você entende isso, quando você confia no Senhor, mesmo sem entender, é o mesmo que você esteja dizendo: Senhor, eu confio que o teu relógio nunca atrasa, que o seu tempo nunca é falho. Então eu confio, Senhor, em ti. Essa é a frase que nós temos que falar o tempo todo, ao levantar, ao dormir. Tudo que nós vamos fazer é colocar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu confio em ti. É fácil? Lógico que não. Lógico que não. Até porque quem projeta o futuro, como foi falado há umas semanas atrás, é o Senhor. Ele nos dá a semente apenas para que a gente possa plantar e cultivar. Só que quem vai projetar o futuro em nós é Ele. Então é fácil quando a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa crer de que, se está na mão dEle, Ele tem o melhor para cada um de nós. E no seu tempo exato as coisas vão acontecer, em sua maneira e no seu tempo. Então eu separei alguns tópicos aqui. Um deles é de que tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E um filme passa nas nossas mentes quando a gente começa a ler o livro de Eclesiastes, porque algumas coisas, ou todas, acabam fazendo sentido. Cada palavra dita aqui por Salomão acaba fazendo sentido em um determinado tempo das nossas vidas. E assim como fez Salomão, também nós devemos avaliar o que faz verdadeiramente sentido para as nossas vidas. Então passa um filme quando a gente lê: há tempo para todas as coisas. E eu tenho certeza que, lendo esse tempo que a gente leu aqui, algumas pessoas estão vivendo algum desses momentos aqui em que a gente leu. É tempo de glorificar a Deus? Glorifique. É tempo de lutar? Lute. É tempo de espalhar? Espalhe. É tempo de ajuntar? Junte. Mas que você possa entender qual é o seu tempo diante do Senhor. Então, quando a gente lê, a gente começa a passar um filme na nossa mente justamente por isso, porque a gente entende aqui de que o Senhor tem o tempo dele determinado para cada um de nós e traz verdadeiramente sentido para a nossa vida quando nós cremos. Então, nós não precisamos esperar o final. Nada acontece por acaso. As alegrias, as dores, as angústias, os começos e os fins, enfim, tudo está dentro do propósito do Senhor. Tudo está dentro do plano soberano de Deus. E quando nós cremos nisso, a gente começa a viver o propósito do Senhor para as nossas vidas. Mais uma vez, aqui quem me conhece, eu vou repetir. Não estou falando de coisas materiais. Estou falando de coisas espirituais. O seu propósito precisa estar focado no espiritual. No que Deus tem para a sua vida. O tempo dele é justamente no espiritual. Quando você crê, quando você se alinha ao Senhor, espiritualmente falando, as coisas começam a acontecer. E o material é apenas um bônus. É apenas um presentinho que a gente acaba usufruindo. Mas não é o importante para que a gente possa viver na prosperidade do Senhor. Até porque tem muito rico miserável e muito pobre milionário, porque vive os propósitos do Senhor. Então não tenha sinônimo de prosperidade a riqueza. Tenha sinônimo de prosperidade, espiritualmente falando, o seu alinhar com o Senhor. Da forma como você está alinhado com o Senhor. Em Romanos 8, 28, ele testifica um pouco disso que nós estamos falando, que ele diz assim, ele reforça um pouco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A dificuldade que você está vivendo, eu tenho certeza absoluta que vai ser um cooperar para que Deus possa te alcançar de alguma forma e te trazer para o propósito que Ele tem para a sua vida. Então todas as coisas, todas as formas que Deus tem para poder te trazer para perto dEle, Ele vai usar. Então esse versículo é para isso. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Se você ama a Deus, continue crendo, continue determinado, focado, que Ele vai cooperar para que você entre e siga o propósito de Deus para a sua vida. Gente, na teoria da prosperidade, eu podia usar esse versículo aqui para falar, todas as coisas cooperam para o bem, então Deus vai fazer tudo o que você quer. Amanhã você vai acordar e sua conta vai estar recheada. E eu vi algo interessante que eu dei risada, lógico, mas uma senhorinha que tinha uma conta, e não tinha nada na conta dela e recebeu lá 2,5 milhões.
caiu na conta dela lá. Ela falou, oh Deus, maravilhoso. E ela gastou tudo em um dia só. Ela e os filhos dela, tinha um bocado. Aí o pessoal foi atrás dela e conseguiram achar ela e foram entrevistar ela. Ela falou, eu pensei que era um presente de Deus. Você vê a fé daquela senhora. E ela creu e ela acabou usando o presente de Deus. E no final não era um presente de Deus. Então, esse versículo não é para isso. Não é para que as coisas cooperem para o nosso bem, para que a gente fique milionário, fique rico, nada disso. Mas tudo que você tem vivido hoje coopera, porque você crê. E vai cooperar para que você entre num propósito e se alinhe aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, até o tempo de chorar é parte do aprendizado. Até o tempo de chorar é parte do aprendizado. Há vitórias que só chegam depois das lágrimas. E há maturidade que só vem com a espera. Então a gente precisa entender o tempo de Deus para nossas vidas. Entenda o seu tempo. Quantas batalhas, irmãos, a gente perdeu para que outras batalhas fossem vencidas? Quantas vezes a gente olhava e parecia que Deus não estava agindo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e o que Deus tem feito com o tempo, o que você tem feito com o tempo e a oportunidade que Deus tem dado para você todos os dias. Afinal, você está aqui. Então você teve a oportunidade de fazer diferente em mais um dia. E o que você tem feito com essa oportunidade? Porque muitas vezes a gente perdeu, como eu falei, as batalhas, e a gente falou, poxa, eu estou perdendo batalha. Mas no futuro você ganha uma batalha. E aí você fala, poxa, eu precisava ter perdido essa para poder vencer aqui. Quantas coisas que nós fizemos, meu irmão, e a gente não entendeu. No final, foram anos e anos de luta, de dedicação, e chegou no final, a gente falou, poxa, mas não entendi nada. E no futuro Deus te mostra, fala, você precisava perder aqui, para que eu pudesse colocar você e te alinhar nesse propósito que eu quero para você hoje, a partir de agora. E aí a gente começa a entender o que Deus faz e o que Deus quer fazer. Então, por vezes você teve que aceitar que as coisas fossem muito mais difíceis. E para nós sempre é tudo muito mais difícil, que tudo que você conquistou foi com muito esforço. Tudo que a gente conquista é com bastante esforço. E isso é um plano de Deus para nossas vidas. Então, quantas vezes Deus permite que aos nossos olhos, nós sejamos perdedores e que os nossos planos sejam frustrados. Para que a gente lá na frente possa entender o que Ele tem para nós como plano principal. Então, há tempos em que nós precisamos plantar com fé. Como eu falei, o primeiro a gente falou, crer na planta, na semente, em fé. Porque plantar, ela exige paciência. E você não vê o resultado de imediato, mas se você confiar, e você confia que a semente, ela está germinando. Então, assim é na vida espiritual. Deus, muitas vezes, Ele nos chama para plantar em oração, em determinação, em obediência, em fidelidade e o esperar o tempo certo para que as coisas possam ser colhidas em nossas vidas. Então, o plantar em fé, em oração, em dedicação, você pode ter certeza que se você crer e o seu coração estiver genuíno, pleno no Senhor, você vai colher. Então, você planta e você colhe. Em Gálatas 6:9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Ou melhor, não desanimaremos. Então, continue plantando o que Deus colocou no seu coração. Continue firme no propósito que Deus tem alinhado dentro do seu coração. E algumas vezes, meu irmão, nós vamos ter que aceitar o fim da fila. E nós vamos achar que seríamos o primeiro. E aí a gente chega lá e fala, poxa, eu pensei que ia ser o primeiro, fui o último. É um propósito de Deus. Porque Deus, Ele transforma o nosso caráter para que você, eu, nós tenhamos a necessidade da sua presença e o buscar de forma intensa, plena, genuína. E se nós estamos aqui, significa, meu irmão, que por mais tudo que você viveu, os caminhos que você escolheu, não importa. Embora tenham sido difíceis, te levaram ao encontro com o Senhor. E você hoje entende o caminho que você precisa seguir, que é o único caminho, que é o Senhor Jesus. Você pode ter escolhido vários caminhos. Mas hoje você vai sair daqui entendendo, se você ainda não entende, de que só existe um que você precisa seguir. Só existe um que você precisa avançar, que é o caminho que Deus propôs que você vivesse. Que é o caminho que significa, e o nome tem, é Jesus Cristo. Então, em 2 Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 12:9,
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você entende isso, meu irmão? Que há tempos que nós precisamos deixar. Há tempos que nós precisamos deixar que as coisas vá embora. Precisa ir. Nós precisamos deixar as estações passarem. E se a gente se apega nas estações, a gente deixa de viver a próxima. E o melhor que Deus tem para cada um de nós todos os dias. Então, as decepções, os esforços, as lutas, as derrotas, as vitórias, enfim, tudo tem um plano de Deus para nós. Tudo tem um propósito de Deus para nós. E Salomão, ele fala sobre o tempo de arrancar e o tempo de plantar. Ele fala também sobre o tempo de espalhar pedras, porque há coisas que Deus permite e nos permite começar, mas também há ciclos que Deus nos permite e quer que nós encerremos. Nós precisamos entender qual é a estação que nós estamos vivendo, qual é o tempo que nós estamos vivendo. Então, às vezes, o milagre não é Deus abrir uma porta, mas é nos dar coragem para que a gente possa fechar o ciclo que precisa ser fechado, para que a gente possa viver o novo de Deus para as nossas vidas. As coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Meu irmão, se ajoelhe, peça a Deus direção. Pergunte para Ele qual é o propósito dEle para a sua vida, o que Ele quer, qual o tempo que você está vivendo e qual o tempo que Ele quer que você viva daqui para frente. Ele vai te encorajar a fechar e a trocar o ciclo, a viver uma nova estação, a viver o novo dEle para a sua vida. E você vai perceber o extraordinário dEle todos os dias. Então, meu irmão, se você não tem vivido o melhor de Deus, o conselho que eu te dou é: corra para os pés do Senhor. Cada vez mais, corra para os pés do Senhor. É Ele que te dará a direção e o discernimento se você precisa abrir ou fechar. Se você precisa mudar o ciclo para a sua vida. Então, às vezes, o milagre ele não é abrir uma porta, mas é te encorajar a fechar e a encerrar ciclos. Então, não se apegue às estações que já passaram. O mesmo Deus que esteve com você no inverno, Ele vai estar com você no verão. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. E se Ele prometeu, Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Nem sempre a batalha é um sinal de derrota. Deus, Ele usa os tempos de turbulência. Ele usa as tempestades para nos forjar e para forjar o nosso caráter, para nos ensinar cada vez mais a depender dEle em tudo que nós fazemos. Meu irmão, eu insisti em muitas coisas e muito tempo em várias coisas que eu achei que era de Deus para aquele tempo. E esse ciclo já havia se fechado e muitas vezes eu fiquei insistindo naquilo. Será que é a minha vontade ou é a vontade de Deus? Será que é a minha vontade ou é a vontade de Deus? E as coisas às vezes melhoravam um pouquinho, aí eu falava: opa, é a vontade de Deus. Aí caía de novo: não é a vontade de Deus. E fiquei nessa gangorra um tempão. Até que um dia Deus me deu um puxão de orelha e falou: você está procrastinando algo que eu não tenho para você. Você está jogando para frente algo que não é o que eu te propus a viver. Eu quero que você viva uma nova estação. E aí Ele me deu um puxãozinho de orelha, me deu aquele empurrãozinho, né? Aquela coisa de falar: eu só empurrei a vaca do abismo. O restante foi você quem fez, porque eu te dei discernimento e capacidade para se fazer. E aí Ele tem me dado um empurrãozinho e eu tenho, lógico, às vezes com um pouquinho de medo, porque é novo tudo, mas eu tenho procurado viver isso. E é por isso que eu estou trazendo esta palavra. Porque eu tento trazer aqui justamente o que eu vivi ou o que eu tenho vivido. Para tentar explanar o máximo de sinceridade a todos vocês. Então é justamente isso. Muitas vezes a gente insiste numa estação e a estação já se passou. Não tem como a gente querer andar de regata no inverno, meu irmão. Você entende como é diferente? Não tem como, a gente não fica à vontade. Para dormir, se a gente dormir só com um lençolzinho, a gente vai passar frio. Então Deus aqui hoje está falando para cada um de nós: viva a estação que eu tenho para você. Viva o tempo que eu escolhi para que você pudesse viver no dia de hoje. Então nem sempre a batalha é um sinal de derrota. Deus usa os tempos e as turbulências, as tempestades, os momentos às vezes até ruins que você esteja vivendo para ensinar a depender dele, melhor dizendo, mas também Ele prepara tempos de descanso,
onde Ele nos faz deitar em verdes pastos e refrigera a nossa alma. Salmos 23. Entende isso todos os dias para a sua vida. Não é descansar o tempo todo não, viu, irmão? Porque senão, meio-dia vai estar todo mundo descansando na segunda-feira. Se puder, amém, glória a Deus. Mas é você descansar no tempo certo no Senhor. Deus, Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida do simples, do mínimo, e você não está percebendo. E por mais que você ache que as coisas estão piorando, mantenha-se firme. Se mantenha-se firme servindo ao Senhor, porque Ele está agindo na sua vida. E o segredo é discernir a estação. Não lute, meu irmão, em tempo de descanso. E não descanse em tempo de luta. Discirna isso diante do Senhor. É só Ele que vai fazer você entender qual é o momento que você precisa estar vivendo hoje. Nós vivemos momentos diferentes uns dos outros. Eu não posso acompanhar a pessoa que está do meu lado, porque o tempo dela, na maioria das vezes, é diferente do meu tempo que eu preciso viver em Cristo. Então eu não posso me basear na vida do outro, eu preciso me basear no que Deus realmente tem para mim, hoje. Então o tempo dele, eu posso te garantir de que o tempo dele é perfeito. E por mais que você ache que está passando, que está difícil, e que você não conseguirá viver esse tempo, creia, meu irmão, porque o tempo dele é perfeito. Ele não falha. O relógio de Deus não atrasa. E no momento certo, as coisas vão acontecer. O momento que você tem esperado em Deus vai acontecer, se for da vontade dele para a sua vida. Afinal, a gente precisa crer e confiar também na vontade plena do Senhor. Porque a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade apenas dele. E a vontade dele é muito, mas muito, nem se compara, é muito mais superior do que a nossa. Então, o momento que nós temos vivido, se não é o momento de Deus, irmão, creia que Deus tem algo muito maior para você e melhor lá na frente. Então, a batalha que você tem perdido hoje, não desanime. Porque Deus está te preparando para algo maior que Ele tem na eternidade com o Senhor. Então, creia, continua crendo. Vivemos, meu irmão, em tempos de dores. A gente tem visto aí ao redor. Se alinhou muito com tudo que foi feito, que a nossa igreja fez nesse final de semana. Muitas pessoas têm vivido tempos de dores. Muitas pessoas têm vivido tempo de sufoco, de muito desespero. E o desespero, ele tem tomado conta da vida de muitos e muitos por aí. Há muita gente doente. Há muita gente sufocada, machucada. Muita gente oprimida, não vendo saída, não vendo direção. Não vendo um caminho para que ela possa seguir. Pessoas que estão doentes por estarem presos, talvez, emocional e espiritual, em algo ou alguém. Pessoas que estão se definhando espiritualmente falando por conta de não entenderem o tempo que Deus tem para ela hoje. De não terem entendido a estação que ela precisa viver e está vivendo hoje. E essa pessoa acaba morrendo e no final acaba culpando Deus por algo que foi ela mesma que causou. Culpando Deus por algo que ela não precisaria estar vivendo. Ou Deus está consolando ela, não está entendendo porque ela está vivendo na estação errada. Então viva a estação que Deus quer para você, viva o tempo que Deus tem para você. Viva o tempo que Deus quer te colocar e aonde Ele quer te direcionar e como Ele quer que você chegue até o outro lado. O tempo de Deus, Ele é perfeito, irmão. Ele não falha. Louvor pode... Então viva a estação que Deus quer que você viva. Em Eclesiastes 3:11, ele diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Confie no tempo de Deus. Creia no tempo de Deus. Entenda, como eu falei, a estação que você está vivendo. Mantenha-se a fé vivificada dentro do seu coração, mesmo quando nada parece acontecer. Continue crendo. Lembre-se, o relógio de Deus, ele não atrasa, ele é perfeito. Ele não falha. Tudo muda, meu irmão. As estações da vida passam, mas há algo que nunca vai mudar, que é o caráter de Deus. Isso nunca vai mudar. As coisas nunca vão deixar de ser transformadas, se for que seja transformada mediante a vontade do Senhor.
Então continue crendo, continue entendendo que quando Deus se cala, Ele está trabalhando, e o tempo de espera nunca é um tempo perdido. Entenda que isso é um tempo de preparo para a sua vida. Deus está te fortalecendo para que você possa chegar até o outro lado. Então a demora de Deus, ele não é uma negação, é um treinamento para você. Não é porque Deus está em silêncio que Ele está ausente na sua vida. Não é porque Deus não te respondeu, talvez, a sua oração, ou Ele respondeu e você não entendeu, que Ele não está com você nessa luta. Então entenda isso, creia nisso, continue fiel em cada tempo. E no tempo de plantar, meu irmão, o Senhor é o tempo da semente. E no tempo de colher, Ele é o Senhor da colheita. No tempo de chorar, Ele é o seu consolador. No tempo de dançar, Ele é e precisa ser o motivo da nossa alegria. O tempo de Deus, ele é perfeito. E por isso não se desespere. Não se desespere. Se o tempo está difícil, se as coisas não estão acontecendo, se Deus por algum motivo te direcionou a fechar um ciclo para que você possa viver um novo ciclo e você tem medo de viver isso, você está com medo do que isso pode trazer para você, talvez. Eu digo para você que Deus, talvez Ele esteja apenas te preparando para o que vem depois. E como diz a Bíblia, o final é muito melhor do que o começo das coisas. Então o final, meu irmão, vai ser o extraordinário de Deus para nós. Sempre no espiritual, espiritualmente falando. O final de Deus é maravilhoso para as nossas vidas. Então o tempo de Deus, ele não falha, ele é perfeito. E Ele chega quando tudo parece tarde demais, só para te mostrar que Ele ainda está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo sobre as nossas vidas. Então continue crendo. Em Isaías 60:22 ele diz: o pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor de Israel, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Creia, meu irmão. Hoje pode ser um tempo de chorar. Qual o tempo que você está vivendo? Mas se teu tempo for de sorrir, meu irmão, sorria, glorifique ao Senhor. Se for o tempo de chorar, fique calmo, porque o seu tempo de sorrir está no calendário do Senhor, pode ter certeza. O mesmo Deus que controla o tempo, Ele também controla o teu destino. Não lute contra o tempo, ande com aquele que o criou. Enquanto você espera o tempo certo de Deus, Deus está preparando um cenário perfeito para nós. O tempo pode passar, mas o propósito de Deus sempre permanecerá nas nossas vidas. O tempo de Deus, ele é perfeito. Creia, Deus está com você todos os dias da sua vida. Para viver, não importa qual o tempo que você esteja vivendo hoje, você viverá plenamente no Senhor. Se você crer, confiar, plantar, crer na oração que pode mudar vidas, que pode mudar histórias. E se você acreditar no tempo que Deus tem para você, as coisas vão acontecer. Que Deus os abençoe.